Louvado seja Deus, mais um Show da Fé, Rio de Janeiro, iniciando e tendo o prazer, de estarmos aqui falando da palavra do Senhor e daqui a pouquinho, como sempre faço, uma oração para abençoar a sua vida. Você não está aqui à toa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está com o coração aberto, ouvido atento? Preste bastante atenção nessa palavra que vai abençoar a sua vida. Ela que está no Evangelho de João, capítulo 21, versículo de número 15, que diz: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. A maioria conhece essa palavra, e quem não, eu vou falar um pouquinho dela aqui antes da gente orar. O Senhor Jesus era o terceiro dia e ele havia ressuscitado, e ele se mostra aos seus discípulos, e ele encontra os discípulos pescando. Os discípulos que tinham abandonado tudo para seguir Jesus, no terceiro dia da ressurreição, da crucificação, eles estavam lá pescando novamente. E Jesus dá a eles uma lição, principalmente ao Pedro, que era um líder dos demais discípulos. Jesus deixava isso bem claro, o quanto investia em Pedro e o via capacitado ou investia nele para que ele confirmasse os demais discípulos. No momento que ele diz, vou pescar, e os outros vão juntos, Jesus aparece ali e dá das maiores lições para aquele servo, que viria se tornar cheio do Espírito Santo e um grande fazedor da obra. Jesus recebe os discípulos à beira da praia, serve pão e peixe, e a Bíblia diz que quando estava todo mundo satisfeito, barriguinha cheia, o Senhor Jesus começa a perguntar, não a todos, começa a perguntar a Pedro, e por 3 vezes pergunta sobre o amor de Pedro para com ele, Jesus. E diferente do que muitas vezes a gente costuma dizer, que Jesus perguntou, Pedro, tu me amas, por 3 vezes, a primeira pergunta, ela é diferente. Eu ouvi o pastor Josias Cruz falando dessa revelação, achei algo maravilhoso. Jesus pergunta para o Pedro, Pedro, você me ama mais que estes? Então Jesus, para quem ele tem grandes propósitos, ele vai trazer uma cobrança, uma expectativa de que a gente ame o Senhor mais até do que muitas pessoas. Não que a gente tenha que ficar disputando um com o outro, com violência, com inveja, nada disso. Mas cada um de nós, entendendo o que nós queremos de Deus e o que o Senhor quer de nós, devemos ter uma conduta de quem ama o Senhor. De quem ama, às vezes, muito mais do que os nossos familiares, por quem nós temos buscado. Lembra quando o apóstolo Paulo falou para aquele carcereiro? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A casa é consequência da tua conversão. Então, aquele homem estava sendo orientado. Se você amar o Senhor mais que a sua família vai seguir os seus passos e vai amar o Senhor Jesus como você ama. Então a pergunta feita a Pedro é a pergunta feita a cada um de nós. Olhamos para quem está ao nosso redor e o Senhor Jesus pergunta, você me ama mais do que eles? E a gente tem que responder, Senhor, no mínimo eu vou me esforçar para isso. Amo o Senhor. Então a Bíblia nos ensina, ame o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Amém? Eu quero orar por você que está assistindo essa programação. Vamos ao momento da oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, meu Deus, assim como Jesus tinha para Pedro um propósito grandioso, para nós não é diferente, Pai. O Senhor nos chamou, o Senhor nos trouxe até aqui neste momento para ouvir essa palavra. E o Espírito Santo nos pergunta também se nós amamos o Senhor mais, ó Deus, do que tantos, ó Deus, que nos cercam. Pai, nós não queremos ser envergonhados, perdendo em devoção, meu Deus, para alguém que idolatra, ó Deus, uma imagem, para quem está preso, ó Deus, a um engano do mundo, ou até mesmo uma dedicação, ó Deus, a um ídolo,
meu Deus, a um artista. Pai, livra-nos, Senhor. Nós queremos amar o Senhor, ó Deus, mais do que estes amam, ó Deus, a iniquidade. Amar o Senhor de verdade, buscar a Tua presença como agora. E assim, ó Deus, o Senhor nos encontra aqui em oração e nos abençoa. E como ministro da Tua palavra, eu te peço que o Teu poder alcance essa vida. Meu Deus, o que está em casa, o que está no trabalho, o que está ouvindo, ó Deus, aonde quer que seja, assistindo, meu Deus, e recebendo do poder do Senhor, que não tem limitação de local. Meu Deus, entra no corpo, age na alma, nos sentimentos, toca, ó Deus, na mente dessa pessoa e tira todo o pensamento errado, cura, Senhor, o sangue, os ossos, os nervos, a respiração, as glândulas, o coração, as veias, as artérias. Sara, ó Deus, completamente, livra do mal, em nome de Jesus. Bênção de Deus seja sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Estamos chegando ao final de mais uma programação. Que Deus abençoe você, que mais rápido, a gente possa se encontrar, partilhar desse pão espiritual. Lembra do endereço que eu convidei você, hein? Rua da Matriz, 459, ali no centro de São João de Meriti. Rua da Matriz, 459, 8h14, 19 horas e domingo, 7, 9 e meia, 15 e 18 horas. Chegamos ao final dessa programação. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te abençoe rica e abundantemente. E eu acabo pegando as suas manias, o seu jeito. Deixo um pouco de mim e levo um tanto sem defeito. Gosto tanto de ver o sol brilhando num dia lindo. Gosto de ver o céu no encontro infinito com o mar. E pra que pensar no amanhã, se tudo começa aqui? Pra que viver sem ser feliz, se o meu coração diz que o tempo voa assim, que eu perceba que os momentos são raridades infinitamente sutis, e que da vida não se pode levar nada a não ser o que se deixa para alguém se construir. Pra que pensar no amanhã, se tudo começa aqui? Pra que viver sem ser feliz, se o meu coração diz que o tempo voa sem que eu perceba que os momentos são raridades infinitamente sutis, e que da vida não se pode levar nada a não ser o que se deixa para alguém